Bom, hoje a gente vai dar uma olhada no exercício prático proposto dentro do curso do CCNA Router Switching, ou Introdução às Redes. Neste exercício a gente vai estar fazendo uma mistura de vários conceitos e várias práticas que a gente já viu até aqui no curso. A gente está praticamente no meio do curso. A gente tem um cenário de uma rede, a gente vai estar simulando agora toda a parte de subdivisão da rede, toda a parte de trabalhar com subredes IPs e ao mesmo tempo fazer toda a questão de configuração de endereçamento IP tanto nas máquinas quanto nos roteadores, configurando as interfaces dos roteadores, fazendo configurações básicas de segurança nos roteadores a nível de colocar senha de console, colocar senha para acesso remoto e para finalizar a gente vai começar a trabalhar com a questão das rotas. A gente vai começar a entender o que é uma rota, como que a gente implementa as configurações de roteamento nos roteadores e depois a gente vai dar uma fechada no exercício todo para saber se realmente vai estar tudo funcionando. Ou seja, todos os setores vão estar necessitando estar com os seus devidos endereçamentos IPs, os roteadores com as devidas rotas configuradas para que os setores consigam acessar tanto a internet quanto os demais setores da empresa, seguindo algumas regras. Então aqui a gente vai ter o esboço do exercício, né? Ou seja, você é o administrador da rede, a empresa ela recebe uma faixa de uma rede inicial, que é esse endereço aqui, 100.100.0.0/24. Então a empresa recebeu este endereço, e a partir desse endereço, dessa rede, né, que a empresa recebeu, a gente começa a ter uma necessidade de fazer algumas configurações de implementações de acordo com os requisitos e restrições que estão descritas aqui no exercício. Esse exercício é o exercício prático número 1, que a gente está trabalhando aí para vocês darem uma fechada nos conhecimentos adquiridos até agora e testar também a parte prática um pouco, né? Então ele diz que a infraestrutura física da rede é dividida em alguns setores e filiais. Sabe-se que é um setor de TI, contabilidade e administração. Então aqui no próprio desenho, a gente já tem aqui o setor de TI, o setor da contabilidade e o setor de administração. Aqui é o que simula a nossa própria internet. Eu tenho um servidor aqui. Então, buscando uma melhor divisão, você precisa fazer uma subdivisão na faixa de rede que você recebeu para criar subredes próprias e atender a cada uma das subredes para os devidos setores. Então, primeiro passo, eu vou ter que pegar essa rede inicial que a empresa recebeu, que é a 100.100.0.0/24, e eu vou ter que fazer uma subdivisão dela de maneira que eu tenha uma subrede para TI, outra subrede para contabilidade, outra subrede para o setor administrativo. Então, de cara, eu vou precisar 3 subredes. Por que fazer essa subdivisão? Quando eu divido uma rede, eu estou isolando os domínios de broadcast. É como se eu estivesse dividindo logicamente essa rede. Então, eu vou dar, cada setor vai ter a sua própria rede, e com isso, os setores têm o seu tráfego restrito ali. Só vai sair quando realmente for necessário e endereçado para um host com endereçamento IP que realmente esteja fora daquela rede. Porque aí vai usar o gateway e o gateway vai encaminhar esse pacote para um outro lugar, através da tabela de roteamento. Outra restrição, a gente sabe que todos os setores precisam acessar a internet. Então eu vou ter aqui o setor de contabilidade, o setor de administrativo e o próprio setor de TI. Todos eles têm que acessar a internet, que está aqui na parte rosa aqui do desenho. Sabendo que, necessariamente, este tráfego precisa passar pelo roteador da TI, que é onde a internet chega na empresa. Então aqui está a internet. A internet ela vai chegar na empresa através da TI. Então este é o roteador aqui. Então sabe-se que tanto os equipamentos e os hosts que estarão funcionando na contabilidade, quanto os equipamentos e os hosts do setor administrativo, eles têm que acessar a internet. Porém, para acessar a internet, necessariamente o tráfego tem que passar pelo roteador da TI, que é o roteador que interliga com a internet. Então a gente vai ter que fazer isso tudo a nível de tabela de rotas depois. Então, nas configurações de endereçamento IP de cada setor, os computadores deverão receber os primeiros endereços disponíveis da sua faixa. Então, na medida que eu fizer a subdivisão dessa rede aqui, inicial, eu vou alocar uma rede para cada setor, e aí eu vou ter que usar os primeiros endereços IPs disponíveis, válidos daquela subrede,
para endereçar os computadores ou os hosts. E o gateway de cada setor deverá ser o último endereço IP válido da faixa. Então, dentro daquela faixa, os primeiros IPs para os hosts e o último para o gateway da rede. Quem é o gateway da rede de cada um dos setores? Aqui na TI, por exemplo, quem vai ser o gateway? Vai ser essa interface do roteador, que é a interface que liga para dentro da rede. E assim sucessivamente nos outros setores. Então, eu já sei que o gateway vai ser o último endereço IP. Então, na hora que a gente começar a fazer essas configurações, a gente vai estar implementando e realmente fazendo esses cálculos para mostrar. Outra coisa, na internet, o gateway da rede, aonde é a própria internet, deverá ser o primeiro endereço válido. Então, aqui na internet, o gateway desta rede vai ser o primeiro endereço válido da rede dada aqui. Já até está aqui, ponto 1, mas depois a gente vai fazer a configuração. Então, ele vai me dizer, faça todo o endereçamento IP necessário de acordo com as restrições e condições acima. Então, o primeiro passo que a gente vai começar a trabalhar é justamente essa subdivisão da rede e os devidos endereçamentos. Então, vamos lá. Aí eu vou abrir aqui o Packet Tracer, que vocês vão conseguir baixar já esse arquivo pronto inicial, já diretamente lá do NetAcad, que está sendo disponibilizado para vocês. E a gente vai começar a trabalhar a partir de agora. Então vamos lá. Eu vou abrir aqui um arquivo de bloco de notas para ficar mais fácil a demonstração dos cálculos que a gente vai estar fazendo. Primeiro passo, eu vou fazer a subdivisão das 3 subredes para poder atender aos setores que eu preciso. Então eu vou partir de uma rede inicial que eu recebi, que é a rede 100.100.00/24. Então 100.100.00/24. O que significa esse /24? Esse /24 está me mostrando qual é a máscara de rede, ou seja, eu vou ter uma máscara de 24 bits. Então, em binário, essa é a máscara em binário, ou seja, eu tenho 24 bits preenchidos na máscara. 24 bits, eu tenho o primeiro octeto todo preenchido em 1, o segundo octeto todo preenchido em 1, e o terceiro octeto todo preenchido em 1. Sabemos que a máscara em endereçamento IPv4 ela é formada por 4 octetos, né? O próprio endereçamento IP, o IPv4, é formado por 4 octetos, totalizando 32 bits. Através da máscara é que eu identifico quem é a porção de rede do meu endereçamento IP e quem é a porção de hosts do meu endereçamento IP. Ou seja, aonde for completado à esquerda com bits número 1, está reservado aquele bit para fazer parte da rede ou da subrede. E os bits à direita que forem 0, esses bits estão reservados para fazerem o endereçamento dos hosts. Então, uma máscara de 24 bits, eu tenho aqui 8 bits no primeiro octeto, mais 8 bits no segundo octeto, totalizando 16 bits, mais 8 bits no terceiro octeto, totalizando 24 bits. Então, significa que eu tenho o último octeto totalmente disponível para fazer endereçamento IP. Então, nesse caso, o que significa? Se foi dada uma rede 100.100.00/24, significa que qual parte desse endereço de rede que foi dado faz referência à rede. É a parte do endereço IP que é destinado à rede, ou ao NetID da rede que a gente chama. Observe que eu tenho aqui na máscara os 3 primeiros octetos totalmente preenchidos com bits de máscara. Então significa que os 3 primeiros octetos do endereço IP da rede dada são fixos para fazer referência ao NetID daquela rede. O último octeto da máscara é tudo 0, então significa que o meu último octeto do endereçamento IP, esse número aqui vai poder variar para fazer o endereçamento IP dos determinados hosts. Então, neste caso aqui, essa máscara em decimal, 255.255.255.0 seria a máscara em decimal. Agora vamos saber qual é a faixa de rede que foi dada para mim, desde o início. O primeiro endereço IP que é fornecido, sempre esse cara aqui está fazendo referência à minha rede. Então, ele vai começar com 100.100.00 e vai até qual número? Eu não tenho aqui na minha máscara o último octeto inteiro de zeros,
ou seja, ele está totalmente dedicado para fazer endereçamento de host. Então significa que ele vai do tudo 0 ao tudo 1. Se vai no tudo 1 em binário, ele vai do 100.100.0.255. Então este aqui é o intervalo de endereçamento que eu recebi. Quando a gente recebe um determinado intervalo dentro de uma rede ou de uma subrede, o primeiro endereço fornecido aqui daquela faixa vai sempre fazer referência àquela rede, tá? Então é importante a gente saber o endereçamento da rede. Por quê? Porque a tabela de roteamento, quando nós formos mexer em tabela de roteamento, ela é sempre baseada em endereços de rede, tá? Então tem que guardar isso. Toda tabela de roteamento ela é baseada em endereços de rede e não em endereços de hosts. Então ele me dá o primeiro endereço aqui, que faz referência à rede. E o último endereço é o cara que vai fazer referência ao broadcast daquela faixa de rede inteira, tá? Então sabemos que numa faixa inteira eu não posso usar nem o primeiro e nem o último. Então quais serão os endereços possíveis de serem utilizados nessa rede que foi dada aqui inicialmente para mim? Vai do 100, 100.0.1 até o 100.100.0.254. Tudo isso com uma máscara /24. Então, teoricamente, essa aqui é o que eu recebi inicialmente da minha empresa. Porém, eu preciso subdividir essa rede. Eu não vou pegar do jeito que está e sair endereçando os hosts, porque senão todos eles estariam na mesma rede lógica. E não é o meu caso. Eu quero ter redes lógicas diferentes, uma rede para cada setor. Então, a gente vai partir do princípio o seguinte: quantos setores eu tenho? Vou minimizar aqui um pouquinho. Eu tenho 3 setores: TI, contabilidade e administrativo. Então, 3 setores. Toda vez que eu estou trabalhando uma máscara inicial, uma máscara que foi me dada, e eu preciso, a partir daí, subdividir redes, eu vou fazer o seguinte: eu vou sempre pegar os bits que foram destinados ao host, e mexendo nesses bits, neste octeto, é que eu vou fazer uma subdivisão daquela rede inicial para subredes menores. Nesse caso é o seguinte: sempre os bits mais à esquerda são os bits destinados para mexer e fazer a questão das subredes, e os bits mais à direita eles vão ficar destinados aos hosts. Então, ó, eu tenho 3 setores, então teoricamente eu vou precisar de 3 subredes. E aí é o seguinte: como é binário, é tudo base 2. Quantos bits do que foi destinado inicialmente para host eu vou precisar utilizar para criar subredes? Essa é a primeira pergunta que a gente vai ter que fazer. Quantos bits desse aqui, desse octeto que foi totalmente destinado aqui para endereçamento de host, eu vou precisar utilizar para criar subredes? Os bits que eu for utilizado aqui para criar subredes, eles se transformarão de 0 para 1. Então vamos lá, eu tenho 3 setores. Eu tenho 2 elevado a alguma coisa, a algum valor que me dá 3, por eu ter 3 subredes? Não, eu não tenho. Se eu fizer 2 elevado a 1, vai me dar 2. Ou seja, esse 1 aqui é a quantidade de bits que eu vou precisar utilizar do que foi destinado inicialmente para host para criar subredes. Se eu utilizar somente 1 bit, 2 elevado a 1, eu tenho 2. Ou seja, não atende às quantidades de subrede que eu preciso. Eu preciso de 3. 2 elevado a algum número específico que dê 3 não existe. 2 elevado a 2, eu vou ter 4. Bom, significa que se eu utilizar 2 bits desse octeto inicialmente destinado para host, eu consigo criar 4 subredes. Opa, já vai me atender. Eu tenho TI, eu tenho contabilidade, tenho administrativo, eu tenho 3 subredes. Mas vai sobrar 1, não tem problema. Aqui eu não estou tendo restrição com relação à quantidade de equipamentos por enquanto. A gente só está vendo quantidade de subredes. Então, se eu utilizar 2 bits desse octeto inicialmente todo que foi destinado para host, eu consigo ter 4 subredes. E aí eu posso destinar uma subrede para TI, outra para contabilidade e outra para o setor administrativo. Então vamos lá, vamos fazer isso. Significa que eu vou pegar os 2 bits. Como eu falei, os bits que são destinados para subrede são sempre os bits mais à esquerda. Então neste caso aqui, ó, o que era host começa aqui.
eu tenho que pegar quantos bits? Tenho que pegar 2. Então serão esses 2 bits. Serão convertidos de host para subrede. Então qual vai ser a minha máscara nova? Pegando 2 bits. Então vou botar aqui, ó. Antes era essa máscara, que era uma máscara igual a 24 bits. E depois, para criar as subredes, vai ser o quê? Bom, vamos lá. Eu não tenho que utilizar 2 bits, então ó, os bits mais à esquerda sempre. Então esses dois serão transformados em subrede. Então vai ficar 1 e o resto é 0. Ou seja, eu já apliquei uma subdivisão na máscara inicial, e com essa subdivisão na máscara inicial eu criei uma nova máscara, e através dessa nova máscara eu já sei que eu estou subdividindo em 4 subredes. Por que 4 subredes? Porque eu utilizei 2 bits. Se eu utilizei 2 bits, eu tenho 2 elevado a 2, que são 4 subredes. E os bits restantes serão os bits que serão utilizados para endereçamento do host. Como que vai ser essa nova máscara? Vai ser uma máscara igual a barra 26. Em decimal, 255, 255, 255. E agora, conversão dessa parte aqui, que é binário, para decimal. 128 mais 64. Então, eu vou ter 192. Então, essa vai ser a minha nova máscara. 128 mais 64, eu tenho 192. Essa é a minha nova máscara em decimal. Pronto, já achei a minha nova máscara. Já sei que eu vou dividir 4 subredes. Mas e aí? Quais serão essas 4 subredes a partir de uma rede inicial? Vamos lá. Duas formas de eu fazer a conta. Inicialmente aqui vai do 0 ao 255, não é? Do 0 ao 255 eu tenho 256 valores possíveis. Então eu poderia pegar 256, são esses valores possíveis, dividir por 4, que são 4 subredes, que me daria 64. Então eu vou ter 4 subredes, cada subrede com 64 endereços. Outra forma, eu pego a quantidade de bits restantes de host, que são 6 bits, e faço 2 elevado a 6 bits, que são os bits de host, que também vai me dar 64. Então, de qualquer forma, eu vou ter 4 subredes, cada subrede com 64 endereços disponíveis em cada uma delas. E aí, como que vai ficar agora essa notação da subrede? Vamos descer um pouquinho aqui. Deixa eu aumentar aqui para ficar mais fácil. Vamos lá. A primeira subrede vai partir da onde era, do inicial, que é o 100, 100, 0, 0. Bom, mas agora ela vai até quando? Não são 64 endereços por cada subrede nova? Então ele vai até o 100, 100, 0, 63. Mas não era 64? Não, 63. Por quê? Porque esse 0 conta. Do 0 até o 63 eu tenho 64 endereços. Bom, então aqui já está a minha primeira faixa, vamos chamar isso aqui de primeira subrede. Ok, e tem que lembrar uma coisa. O primeiro endereço sempre é o cara que faz o quê? Referência àquela rede ou àquela subrede. O último é o broadcast. Então quem serão os valores possíveis de serem utilizados? Vai ser do 100, 100, 0, 1 até 100, 100, 0, 62. Porque eu não posso pegar o primeiro, não posso pegar o último. Então eu tenho aqui os valores possíveis de serem utilizados para endereçamento dos hosts. Isso aqui é a primeira subrede. Vou botar aqui na frente. Primeira subrede. E aí vamos para a segunda. Segunda subrede. Vai ser quem? O próximo valor, depois desse aqui. Então é o 100, 100, 0,
64 até 100, 100, 0. E aí faz o seguinte, ó, 63 mais 64, que é a quantidade de endereços que eu tenho, vai me dar o quê? 127. Então essa é a minha segunda subrede, que vai ser igual possíveis de serem utilizados, vai do 100, 100, 0, 165 até 100, 100, 0, 126. Então, possíveis de serem utilizados, aquilo dali. Terceira subrede vai do 100, 100, botei dois pontos a mais aqui, 0, 128 até 100, 100, 0, 191. Então, 127 mais 64, 191. Possíveis de serem utilizados. Vai do 100, 100, 0, 192. Não, desculpa. 129 até 100, 100, 0, 190. E a minha quarta e última subrede vai ser a 100, 100, 0, 192 até o 100, 100, 0, 255, com possíveis de serem utilizados 100, 100, 0, 193 até 254. Bom, já criei a minha subdivisão em 4 subredes, defini quais são as subredes, lembrando que o primeiro endereço aqui, ó, de cada uma delas vai ser sempre o endereço daquela rede ou daquela subrede a qual ela vai fazer referência. Então eu vou pegar uma dessas subredes, atribuo para TI, uma dessas subredes eu atribuo para contabilidade, a outra para o setor administrativo. E a que sobrar, fica sobrando, e até porque eu vou precisar utilizá-la, eu vou precisar criar subredes entre os enlaces dos roteadores. Então vai ser mais um trabalhinho que a gente vai ter depois. Apesar de não estar escrito lá, mas a gente tem que fazer, senão como que a gente configura as redes entre os roteadores. Então vamos começar a trabalhar. O que eu vou pegar? Vou pegar minha primeira subrede, que é essa daqui, 100, 100, 00, barra o quê? Barra 26, e vou atribuir para TI. Então, só para ficar mais fácil, eu vou aqui no Packet Tracer, inicialmente eu vou escrever aqui, para ficar mais fácil a nossa visualização. 100, 100, 0, barra 26, eu atribuí para a TI. Para a contabilidade, eu vou atribuir a segunda subrede, que é a 64, barra 26, para a contabilidade. E para o setor administrativo, 100, 100, 0, vamos ver qual, 128, né? Ó, já usei a 0, já usei a 64, agora é a 128. Então eu vou usar a 128. Também tudo barra 26. Observe que a máscara é a mesma para todas. Tá? Por quê? Porque é a subdivisão que a gente fez, ela está trabalhando barra 26 para todas elas. Então, feito isso, já defini quais as subredes de cada um dos setores. E eu vou começar agora a fazer a parte do endereçamento dos hosts. Primeiro eu vou endereçar os hosts para ficar mais fácil. Eu disse lá no exercício que os hosts, ou os computadores da rede, deverão ser endereçados com os primeiros endereços disponíveis. Tá? Então vamos lá. E o gateway vai ser sempre o último endereço disponível. Então, para clicar e fazer a configuração aqui, basta clicar no desktop, no PC, vem aqui em desktop, configuração IP, eu vou colocar endereçamento estático e vou fazer aqui. Qual é o endereço desse primeiro host? 100, 100, 0, 1. A rede é 100, 100, 00, 01. Qual vai ser a máscara? Observe que quando eu clico aqui, o Packet Tracer já me coloca uma máscara aqui, seguindo o padrão da classe daquela rede, que seria um classe A. Só que a gente vai modificar, porque a classe a máscara é um barra 26, e o barra 26 é 255,
192 no final. Eu já sei que vai ter um gateway, e esse gateway é o último. Se essa rede aqui, 100.100.0/26, eu já fiz até um cálculo dela, e eu já sei que ela vai do 0 ao 63. Eu disse que pode utilizar para endereçar os hosts do ponto 1 ao ponto 62. Ponto 62 é o último possível de ser endereçado, então eu já sei que o ponto 62 vai ser o gateway desta rede. Volto aqui no PC0. 62, tá aqui. DNS, daqui a pouco a gente vai tratar disso. Fiz a configuração inicial de endereçamento IP, fechei. Eu vou escrever aqui um ponto 1 aqui em modo texto, só para eu saber que esse cara é o ponto 1 e esse aqui vai ser o ponto 2. Então agora eu vou fazer a configuração do outro PC. Clico no PC, desktop, configuração de IP, estático, 100.100.0.2. A máscara também é aquela configuração, 255, 255, 255, 192. Gateway é o mesmo, porque está dentro da mesma rede, 100.100.0.62. Beleza, já feita a configuração dessa máquina. Setor de contabilidade, qual é a rede? 100.100.0.64. Então eu vou no PC2 e 3. PC2, vou em desktop. A rede 100.100.0.64, eu posso endereçar do 65 em diante. Então 100.100.0.65. A máscara é a mesma para todas as sub-redes, 192. E o último endereço é o endereço do gateway. Então o gateway dessa rede aqui, dessa rede contabilidade, vai ser quem? Vai ser a interface do roteador que está ligando para dentro da rede. Então todo mundo que está nessa rede contabilidade e quiser acessar qualquer endereço de destino com um determinado número IP, que seja um endereço de uma rede diferente da rede na qual está aqui, imediatamente tem que endereçar isso para o gateway, e o gateway, que é o roteador, recebe esse pacote e, usando a sua tabela de roteamento, encaminha esse pacote para o próximo salto ou por alguma interface de saída. Então eu vou definir já quem vai ser o gateway. Essa faixa aqui vai do 64 ao 127, correto? Isso aí. Então quem é o último? 126. Então quem vai ser o gateway dessa rede? 100.100.0.126, que é o último endereço válido disponível daquela subrede. Mesma coisa aqui, desktop, estático, 100.100.0. Aqui já vai ser o 66, 65 que a gente já utilizou. Máscara 255, 255, 255, 192. E o endereço de gateway, 100.100.0.126. Mesma coisa aqui agora para o setor administrativo, também colocando o devido endereçamento. Aqui a rede é o que? 100.100.0.128. Então eu vou usar 129 e 130. Com a mesma máscara dos outros. E qual será o gateway? Do 128 ao 191. 191 eu não posso utilizar, que é o broadcast daquela rede. 190. Basicamente já fiz todas as configurações de endereçamento IP dos hosts. E aqui a gente vai precisar fazer. Configurei os endereços IP dos hosts. Configurei, vou botar aqui um labelzinho também, se quiser. Ponto 65. Aqui. Ponto 66. Ponto 129. Ponto 130. Isso é só para facilitar na hora de a gente fazer algum tipo de exercício. Ok. Endereçamento dos hosts pronto. Subredes criadas. Vamos voltar para o exercício. Então, fiz a configuração. Já disse para os hosts quem será o gateway. E agora a gente vai partir para a segunda etapa. Faça as configurações básicas de segurança conforme se segue. Por quê? Já fiz o endereçamento, já criei as subredes. Vamos começar a trabalhar agora as configurações dos roteadores. Então, todos os roteadores deverão ter senha de console igual a aula. Ok, senha de console. Essa senha é aquela senha no momento em que eu conecto o cabo no roteador e faço o primeiro acesso diretamente a ele, ele já tem que estar uma senha lá.
senão fica fácil de qualquer um acessar o roteador de maneira física e mexer nesse cara. Como que a gente vai fazer isso? Aqui, buscando o mais próximo do real, a gente vai trabalhar dessa forma. Normalmente o Packet Tracer, quando você clica no roteador aqui ou no equipamento, ele abre aqui, ó, a CLI, que é a console para a gente mexer. Neste caso, a gente não vai trabalhar com a CLI. Eu vou ocultar a CLI de todo mundo. Então, quando eu vier no roteador, não tem mais a CLI para eu mexer. Opa, e aí? Vida real. Vida real, quando a gente vai mexer no roteador ou no switch numa primeira vez, eu tenho que pegar lá o meu notebookzinho, o meu computador, ligar o cabinho de console do notebook para o roteador ou para o switch e acessar através de um terminal. Aqui vamos fazer dessa forma. Então eu venho aqui embaixo, onde são as conexões. Esse aqui é o cabo de console dentro do Packet Tracer, essa simbologia, esse cabinho azul aqui. Vou clicar nele, clico no meu notebook, porta RS232, que é a minha porta serial, e até o meu roteador e conecto na porta de console. Feito isso, está lá, conectado na porta de console. Abro o meu laptop, vou lá no desktop e abro um terminal. Quando eu abro o terminal, eu vou dar OK aqui e ele vai acessar a console daquele roteador. Vida real, a gente pode usar um programa como o TeraTerm, o Hyperterminal do Windows. Então tem vários programinhas, emuladores de terminal que a gente pode estar utilizando para acessar o roteador aí e fazer as primeiras configurações. Então, estou nesse router, que é o router aqui da TI. Vamos ver aqui algumas restrições para a gente já começar a fazer alguns trabalhos. Senha de console deverá ser aula. Senha para acesso remoto nas linhas VTY deverá ser Cisco. Todos os roteadores deverão ter uma mensagem de banner informando acesso somente autorizado. As senhas deverão ser criptografadas. Eu tenho que ter hostname em todos eles. No caso, roteador da TI, hostname RTI. Da contabilidade, da administração. E o roteador que liga a TI à internet, que é esse roteador do meio aqui. Então já tem ali várias informações para a gente poder fazer as configurações. Vamos começar. Então eu já vou de cara lá nesse roteador da TI. Então, vou acessar o roteador da TI através do terminal. Observe que o roteador está zerado, tanto que ele aponta uma mensagem aqui perguntando se eu quero trabalhar uma ajuda, uma caixa de diálogo da configuração. Eu vou responder não. E eu entro no modo usuário. Normalmente a configuração, o acesso ao roteador, eu tenho 3 níveis de acesso de usuário. Eu tenho o modo usuário, eu tenho o modo privilegiado e o modo configuração global. Cada um desses modos eu tenho uma certa permissão do que eu vou estar podendo fazer. Então, no modo usuário eu tenho muita restrição, não posso fazer muita coisa. De início, o que eu preciso fazer aqui nesse roteador? Definir a senha da console, que é a senha que vai ser no momento em que eu acessar esse roteador numa primeira vez pela porta da console, já vai pedir uma senha para eu implementar uma certa segurança. E vou colocar já o nome de host dele, que é o RTI. Esse aqui é o roteador da TI, vai ser o RTI. Também definir essa senha aula, que será a senha da console. Então, voltando para cá, para fazer esse tipo de configuração, eu tenho que estar no modo de configuração global. Então, primeiro eu entro com o comando enable e aí eu acesso o modo privilegiado. Observe que o prompt mudou. Entrando no modo privilegiado, eu vou dar o comando configure terminal e aí eu entro no modo de configuração global. Observe que o prompt novamente modifica. Comando para definir o hostname. O nome do host é o próprio comando hostname. E aí eu coloco RTI. Então, observe que eu já modifiquei aqui o nome, já atribuí o nome do hostname. Para definir a senha da console, eu tenho que entrar nas configurações de linha de console. Então eu vou dar o comando line console 0. Entro nas configurações de console, de linha de comando, e aí eu dou o comando password e defino a senha, que será aula. Depois eu dou o comando login para forçar que seja pedido essa senha ao entrar no modo de console do meu roteador. Feito isso, ainda estou na parte de console, eu dou o comando exit, volto para o modo de configuração global,
exit novamente, eu volto para o modo privilegiado, e aí eu tenho que salvar. Todas as vezes que eu faço qualquer alteração, entro com qualquer comando na linha de comando aqui do roteador ou de um switch, essas configurações iniciais que eu estou fazendo, elas são salvas no running config, que está rodando na memória. Então eu preciso de alguma forma pegar o que está sendo feito e salvar no arquivo da inicialização de configuração do roteador, que é o arquivo startup config. Esse roteador aqui praticamente está zerado, a gente não tinha começado a mexer, então provavelmente esse arquivo startup config ainda nem existe. Então eu vou dar o comando copy running config, aperto a tab, que ele completa, para startup config. Destino é o startup config, enter, ok. Então esses comandos iniciais que eu já dei agora já estão salvos dentro do startup config. Vou dar um exit aqui para fechar, vou até fechar as configurações e vou mandar conectar novamente no roteador. A gente vai observar que agora, quando eu der o enter aqui, já está pedindo uma senha. Antes nem fazia isso. Essa é a senha aula, e aí então eu acesso o modo privilegiado, o modo usuário. Agora eu vou entrar no modo privilegiado, eu dou o comando enable e está lá. Vamos ver qual é o próximo passo aqui. Definir a senha aula. Agora eu vou definir uma senha para acesso remoto nas linhas VTY. Essa senha deverá ser Cisco. Tá? Então vamos lá. Vou novamente voltar aqui no Packet Tracer. Para entrar nos comandos da linha VTY, também eu tenho que entrar no modo de configuração global, que é o Configure Terminal. E eu vou dar o comando line VTY 0 ao 4, que são as 5 linhas VTY. Então está ali a configuração. E eu também vou ter que definir uma certa senha, password, qual vai ser a password que a gente vai estar utilizando. Cisco, mesma coisa, eu vou voltar lá. Password Cisco. E também forçar o login. Feito isso, volto para lá. Eu também posso definir, apesar de não estar aqui no exercício, a gente não está aqui, não está colocado, eu posso definir uma senha que vai ser a minha senha para acessar o próprio modo privilegiado, uma senha com criptografia. Então eu dou o comando enable secret e vou definir uma senha para esse acesso ao modo privilegiado. Eu vou colocar essa senha como sendo Cisco também. Enable secret Cisco. Voltei e vou salvar as configurações agora que estão no running config para o startup config. Então novamente, copy running config para startup config. Enter. Ok. Se eu der um end, Ctrl Shift F6 quando acontecer isso, exit, zerei, vou fechar aqui, novamente volto à configuração de conectar o roteador pelo terminal, está lá, minha primeira password é a password aula, vou entrar no modo privilegiado, enable, pediu aquela senha que eu coloquei, que vai ser Cisco, acessei o modo privilegiado e agora eu acesso o modo de configuração global normalmente para poder fazer as minhas devidas configurações aqui que eu preciso. Então já definimos uma senha para acesso ao console, definimos senhas para acesso às linhas VTY. Essas linhas VTY elas são acesso remoto através de Telnet ou SSH. E definimos uma senha para o modo privilegiado, que também é uma senha Cisco. Vamos seguir adiante então agora. O que ele está pedindo? Isso no primeiro roteador. Uma mensagem de banner para informar que é acesso somente autorizado. Isso é porque no primeiro momento que for conectar o roteador, ele tem que me dar uma mensagem. O comando banner mult-d. Se eu tiver alguma dúvida do comando, ó, boto um sinalzinho de interrogação, ele vai me colocar ali e eu tenho que colocar o texto entre um caractere. Defini qual é a minha mensagem, fechei, tá lá, já defini minha mensagem de banner, sempre fazendo isso no modo de configuração global. Novamente eu vou voltar ao modo privilegiado para dar o comando para salvar o que está no running config. No startup config eu posso dar apenas o comando WR, que já faz isso. Então já é um atalhozinho, em vez de eu escrever copy running config startup config, dou o comando WR, que já vai fazer essa configuração.
Novamente vou dar um Enter aqui, Exit, né, para fechar, conectar novamente. Então tá lá, aquela mensagem que eu acabei de escrever já está aparecendo aqui, ó, acesso somente autorizado. E a minha primeira senha, que é a senha aula para acesso ao modo console. Entrando no modo privilegiado, tá lá, pediu a minha segunda senha, que é a senha Cisco. Então tá aí, nesse roteador as configurações de senha já estão prontas, falta apenas eu fazer o comando da criptografia. Então novamente, entrando no modo de configuração global, eu vou dar o comando service password encryption. E aí esse comando é o comando que vai pegar todas as senhas que a gente colocou aqui até agora e vai fazer a criptografia dessas senhas para evitar que ela seja mostrada de maneira mais fácil. Também fiz isso novamente, comando WR para poder salvar. Então, as configurações iniciais desse roteador, que é o RTI, já estão prontas. Definir hostname, senha de console, senha VTY, senha para acesso privilegiado e o banner de entrada. Então, vou dar um exit aqui e vamos partir para os outros. Então, primeiro roteador já está feito. Eu vou tirar o cabo daqui e vou conectar lá no roteador da contabilidade. Também na porta de console, através do terminal agora eu acesso. Observe que ele não tem nada ainda, não tem nenhuma configuração. Enable para o modo privilegiado, config modo de configuração global. Primeiro passo, definir o hostname. R, deixa eu só conferir o nome, contab, R contab. Definir o hostname. Vamos colocar a senha do console, line console 0, password aula, login. Então já fiz a primeira configuração de senha. Agora as senhas de VTY para acesso remoto, do 0 ao 4, que são 5 linhas de VTY. Password Cisco, login também defini. A senha para acesso ao modo privilegiado, enable secret Cisco, definir a senha. E a configuração de banner multid, acesso somente autorizado. Fiz a configuração do banner, exit, e agora o comando para salvar, copy, run config para startup config. Feito isso, ok, configurações salvas, já está lá pedindo a minha primeira senha, que é a senha do modo de console. Vamos para o próximo, tiro o cabo daqui, lá para o roteador da administração, conectando também no console, abrindo o terminal, mesma coisa. Veja, agora vocês já estão ficando fera. Qual modo é esse aqui? Configuração global. Definindo a senha da console, password aula, login, sai das configurações, hostname, R, ADM, vamos confirmar. Isso aí. RADM, line VTY 0 ao 4. Opa, peraí. Ao 4. Password Cisco, login, tá? Enable secret Cisco, definindo a senha de acesso ao modo privilegiado. Banner multid, acesso somente autorizado. Exit, copy running config para startup config. Configurações feitas no roteador da administração. Faltando o roteador aqui intermediário. Mesma coisa, terminal. Tá lá, enable, acesso modo privilegiado. Configure terminal, acesso modo de configuração global. Line console 0.
definir a senha da console, forcei pedir a senha através do comando login, sair das configurações de senha de console, hostname R, qual o nome deste roteador? rnet, que será o roteador intermediário, definido o nome, VTY0 a 4, as configurações para acesso remoto, password Cisco, login, exit, e agora banner, Alt D, opa, acesso somente autorizado. Falta o que? A senha do modo privilegiado. Então, enable secret Cisco. Ah, tá faltando service password encryptation. Ok. Exit. Copy. Running config. Startup config. Ok. Nos outros roteadores eu esqueci de fazer o service password encryptation. Então vamos voltar lá. Acessa o terminal. Password aula. Enable password Cisco, modo privilegiado. Configure terminal. Service password encryptation. Ok. WR para salvar. Exit. Vamos agora lá no console do admin. Para eu verificar se aqui eu já utilizei esse comando, né, de encriptação das senhas, eu vou agora observar o running config. Show running config. Eu vou visualizar as configurações que estão sendo carregadas. Tá vendo? A password que eu coloquei para acesso ao modo privilegiado, ela é criptografada. Vamos ver se eu já entrei com aquele comando service password encryptation. O banner. Não, ainda não entrei, ó. Tá vendo? Tanto que ele está me mostrando as senhas aqui todas. Então, conft service password encryptation. Exit. Exit. Já configurei os 3 roteadores a nível das configurações iniciais. Só falta o roteador de borda aqui, que é o roteador que está na internet. E vamos fazer a mesma coisa. Enable conft line console 0 password aula login. Exit. Desculpa. VTY0 a 4. Password Cisco. Exit. Vou habilitar a senha do modo privilegiado também. Também a senha Cisco. Definindo o banner. Feito. Senha da console. Senha de linha VTY. Senha de modo privilegiado. Banner. Service. Password encryptation. Encriptação das senhas. Exit. Copy. Running config. Startup config. Salvo. Então já está pedindo a senha. Então as configurações iniciais de senha, de login e o banner todas já foram feitas. Então inclusive os hostnames. Não, ficou faltando o hostname só lá daquele roteador de borda, que é esse cara aqui. Vamos acessá-lo novamente. A senha aula. A senha privilegiada é Cisco. Conft R internet. Ok. WR para salvar, mesma função do copy running config startup config. Exit. Tudo feito. Vamos agora
adiante com o nosso exercício. Então, tudo isso daqui já foi feito, tanto a parte das devidas configurações básicas de segurança, quanto a parte da definição dos hostnames. E vamos partir agora para as configurações necessárias para montar as tabelas de rota e implementar essas tabelas de rota. Mas tem um detalhe que a gente precisa lembrar agora. Ainda não existem redes entre os roteadores, correto? Nós definimos subredes para os setores, TI, contabilidade e administrativo, porém, aqui entre os roteadores eu ainda não criei subredes. Então o que a gente pode fazer? Eu vou pegar lá a quarta e última subrede, que eu não utilizei, e eu vou ter que subdividir essa quarta e última subrede em redes menores, em subredes menores, para que eu possa ter subredes entre os roteadores. Nesse caso aqui, a gente vai fazer um processo um pouco inverso agora. Normalmente eu preciso de quantos endereços disponíveis para poder fazer o endereçamento dessa subrede aqui. Ou seja, eu tenho um ponto aqui no roteador da TI e outro ponto no roteador da contabilidade. Então eu só preciso de 2 endereços. Então eu posso pegar uma subrede que contenha 4 endereços para eu poder utilizar 2, já que eu perco 2. Ou eu posso pegar essa subrede que sobrou inteira e subdividi-la em quantidade de subredes que me atenda. Então eu preciso aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5 subredes. Então eu poderia subdividir aquela subrede inicial, que é a da quarta subrede, em 8 e utilizar uma subrede para cada um desses enlaces. Então vamos ver o que a gente vai trabalhar da melhor forma. O ideal é que eu tenha o menor número de desperdício de endereços possíveis. Então eu preciso de 2 endereços aqui. Significa o quê? Vamos lá, vamos pegar essa quarta subrede, que é a subrede 100.192/26. Então, essa subrede. Qual é a máscara dela em binário? Está aqui em cima, vou copiar e vou colar aqui embaixo. Dá um espaço maior aqui. Vamos descer. Então tá aqui. O que acontece? Quantos endereços eu preciso aqui para utilizar? 2. No primeiro cálculo que a gente fez, eu me baseei pegando uma quantidade de subredes. Então a quantidade de subredes eu uso sempre os bits da esquerda para fazer essa transformação. Quando eu estou fazendo o cálculo agora para pegar uma quantidade de host que eu preciso, eu vou usar os bits da direita, que serão os bits em 0. Nesse caso eu preciso de 2. Então quantos bits mais à direita eu vou precisar utilizar para fazer o endereçamento destas interfaces que eu tenho que colocar no número de IP? Eu tenho duas interfaces, uma em cada ponta aqui. Sabendo que eu sempre perco 2 endereços em cada uma das subredes, então na verdade eu preciso de 4 endereços por subrede para poder atender a esses enlaces, na qual eu só vou precisar de 2 interfaces sendo endereçadas. Então se eu preciso somente de 4 endereços, quantos bits eu vou precisar aqui para host? 2, porque eu vou ter novamente 2 elevado a 2, 4. Só que eu vou estar utilizando agora os bits mais à direita. Então, qual a máscara que eu vou trabalhar para todos esses enlaces aqui que interligam os roteadores, para que eu tenha somente 2 endereços válidos para eu poder estar utilizando? Então, eu vou pegar tudo que sobrou para a esquerda e vai virar rede. Então, qual vai ser a máscara que eu vou estar utilizando para esses enlaces entre os roteadores? Vou copiar aqui, vou repetir até aqui. Porém, eu só tenho que usar esses 2 últimos bits para endereçar as interfaces. Significa que os bits à esquerda serão convertidos para a subrede. Essa será a minha nova máscara, que vai ser uma máscara /30, que será 255, 255, 255, 252. Então eu vou criar subredes /30 e a partir daí eu vou endereçar cada um desses enlaces aqui. Eu poderia pegar essa subrede aqui, que é a quarta subrede que não está sendo utilizada, e subdividi-la em uma quantidade de subredes
no caso 8 sub-redes para poder atender as 5 que eu preciso? Poderia também, e aí o cálculo seria diferente. Eu teria que pegar aqui desses bits zeros mais à esquerda, quantos bits eu precisaria utilizar para criar 8 sub-redes. E aí eu utilizaria esses 3 bits 0 mais à esquerda, seriam convertidos para 1, seriam transformados em máscara, e aí eu teria 8 sub-redes. Por quê? 2 elevado a 3, 3 é o número de bits, me daria 8 sub-redes. Eu teria uma subdivisão dessa quarta sub-rede em 8 novas sub-redes, e aí eu atribuiria uma sub-rede para cada um daqueles enlaces. Só que eu fiz ao contrário, eu fiz buscando agora uma quantidade de hosts. Então eu mexi só no bit que eu preciso para host e o restante virou sub-rede. Então, ó, como que fica agora essas sub-redes? A primeira, 100, 100, 0, 192, barra 26. Ela não é mais barra 26. Eu quebrei essa quarta sub-rede em quantas novas sub-redes? Eu usei 4 bits. 2 elevado a 4, 16. Então eu quebrei essa quarta sub-rede em 16 novas sub-redes, porque eu usei aqui, ó, 4 bits que eram bits destinados para host, eles viraram sub-rede. Então qual a primeira? 100, 100, 0, 192 é a primeira. Até, não são somente 4 endereços por sub-rede agora? Então vai até o 100, 100, 0, 192, 3, 4, 5, 195. Eu uso 192, 193, 194, 195. Tenho 4 endereços. Quais são os possíveis de serem utilizados? 100, 100, 0, 193 e o 100, 100, 0, 194. Por quê? Porque o 192 é a rede, 195 é o broadcast, então eu tenho somente os dois entre eles que eu posso estar utilizando. E qual é a máscara? Barra 30. Isso é a minha, vou botar aqui minha primeira sub-rede, que foi subdividida da quarta que a gente tinha anteriormente, que era esse cara aqui. Qual a segunda sub-rede? 100, 100, 0, 195 é o próximo, 196 até 100, 100, 0, 195 mais 4, 199. Mesma coisa aqui, ó. Possíveis de serem utilizados. Vamos colocar aqui. Do 196 até o 199, quem eu uso? 197 e 198. Terceira sub-rede. Copiando e colando para ficar mais fácil. Do 200 até 203. Tá indo de 4 em 4 endereços, eu uso só 2. Possíveis de ser utilizados: 201 até e 202. Mesma coisa, barra 30. Quarta sub-rede vai ser a sub-rede 204, 100, 100, 0, 204, que vai do 204, 5, 6, 7. 207, quem que eu posso utilizar? 205 e 206. E minha quinta sub-rede, vou fazer até 5, porque é o que a gente precisa. 208, né, é o próximo aqui, 208, até 211. 207 mais 4. Posso utilizar quem? 209, 210. Bom, eu tenho 5 sub-redes aqui já, que eu já utilizei. 1, 2, 3, 4, 5 enlaces. São os enlaces que eu preciso estar endereçando. E aí eu vou destinar cada um desses para lá. Então eu vou utilizar nesse enlace aqui a 100, 100, 0, 196, barra 30. Nesse aqui, 100, 100, 0,
eu posso pegar até 192. Vamos pegar 192 nesse. (192/30). Neste aqui, que interliga esses roteadores aqui, a 200. Eu estou só escrevendo aqui para poder ficar fácil a nossa visualização. (204/30) do lado de cá. E a 208 neste enlace aqui. Então, definir quais as subredes eu vou estar utilizando em cada um desses enlaces. E agora eu vou começar a fazer as configurações das interfaces do roteador, que é o que está faltando ainda. Ou seja, a gente configurou nós configuramos os roteadores até agora a nível de senhas iniciais, banner de acesso, tudo isso. Porém, eu não comecei a fazer o endereçamento das interfaces e nem comecei a montar as tabelas de rota. Então vamos começar aqui no roteador da TI. Conecto no console. Acesso lá no terminal. As devidas senhas. Já estou no modo de configuração. Modo privilegiado. Modo de configuração global. Bom, agora eu tenho que saber quais são as interfaces. Vamos lá. Aqui eu escrevi que é serial 000. Eu até coloquei um label aqui para ficar mais fácil. Quando não tiver isso, basta eu posicionar o mouse. Já aparece lá, ó, tá vendo? Serial 000. Nas duas pontas, aqui e aqui. Vai aparecer um reloginho nessa ponta de cá. Indica que, como é uma linha serial, eu preciso ter um equipamento chamado DCE, que é o controle, que é o cara que vai controlar o clock. Este roteador aqui vai ser o DCE das ligações seriais. Então eu tenho aqui uma ligação serial do router da TI com o router da contabilidade. No enlace que liga a TI com administrativo, eu também tenho aqui a serial 001, que também é o DCE no router da TI. Então a gente vai ter que fazer as configurações de clock dessa linha serial nesse roteador aqui, que é o roteador da TI. Então eu vou ter que configurar as interfaces, adicionando os endereços IPs em cada uma das interfaces, de acordo com as redes que eles estão conectadas, e fazer as configurações de clock nas devidas interfaces seriais, nesse roteador da TI, que é o DCE desses links seriais aqui. Então, volto aqui para a configuração. Vamos lá. Primeira interface que eu vou estar configurando. Eu tenho aqui, ó, a interface Giga 0/0, Gigabit Ethernet 0/0, que está ligando para dentro da rede da TI. Então eu, no modo de configuração global, eu vou entrar na configuração da interface. Então eu vou dar o comando interface e qual o nome da interface? Giga 0/0. Errei. Interface. Botei interface. Giga 0/0. Ok. Entrei nas configurações da interface. Aqui está me mostrando. Vou adicionar o endereço IP. Primeiro, ó, na interface que está conectando dentro da rede da TI. Essa rede é a rede 100.100.0/26. Eu já tinha definido lá que o gateway da rede vai ser sempre o último endereço válido da faixa. Então o endereço que eu vou atribuir a esta interface tem que ser o último válido da faixa na qual ela está conectada, que vai ser o endereço 62, que é o gateway desses dois PCs aqui. Comando para eu adicionar o endereço IP. IP ADD, que é a mesma coisa de IP address. Vou definir primeiramente qual é o número do IP, 100.100.062, e qual é a máscara, 255.255.255.192. Feito isso, adicionei o endereço IP naquela interface. Então essa interface já está endereçada com este número de IP, 100.100.062, e essa é a máscara. Agora, eu preciso dar um outro comando para levantar a interface, para fazer com que ela fique ativa dentro daquela rede, que é o comando no shutdown. Observe que quando eu dei o comando no shutdown, ela ativou a interface fisicamente
e ativou o protocolo na interface. Então todos eles agora, ó, estão em up. E a própria luzinha verde aqui da interface acendeu. Feito isso, ainda estou na configuração dessa interface. Exit. Vou entrar na configuração da interface serial 000, que é esta rede aqui. Então, ó, interface, eu posso botar só int serial SE 0/0/0. Entrei nas configurações da interface serial 000 e vou fazer a configuração de endereçamento IP aqui para esta interface desse roteador da TI. IP add, qual é a rede que essa interface está conectada? 100.100.0.196. Então eu vou ter 197 e 198. Vou botar 197 para o roteador da TI, 198 para o outro roteador lá. Então 100.100.0.197 com a máscara 255, 255, 255, 252. Porque agora, ó, é essa rede aqui que essa subrede aqui que eu coloquei para lá, ou seja, uma subrede /30. /30 é a máscara 252. Então, adicionei o IP. Mesma coisa, só que eu tenho que dar o no shutdown para subir a interface. Mas como é uma interface serial, eu tenho que definir o clock dela. Até porque aqui é o DCE. Então eu vou colocar o comando clock rate, botar 64.000. E agora eu dou o no shutdown. A interface ainda continua vermelha, não subiu. Por quê? Porque a outra ponta ainda está desativada. Quando eu configurar o roteador do setor de contabilidade e subir a interface, ela automaticamente vai estabelecer o link, vai ficar ativa e subir o protocolo para poder fazer com que as duas se comuniquem. Então, de qualquer maneira, já está configurada. Partirei para a interface serial 001, que é a interface que liga o roteador da TI com o roteador do setor administrativo. Vamos chegar um pouquinho para cá. Interface serial 0/0/1. Vamos só conferindo aqui, posicionando o mouse. Apareceu lá 001. IP add. Vou colocar sempre o primeiro IP na ponta de cá, na ponta esquerda. Essa rede é a rede 100.100.0.192, então IP 100.100.0.193 com a máscara 252. Tenho que definir o clock também, porque é uma ligação serial. Esse roteador da TI é o DCE 64.000. No shutdown. Ok. Exit. Agora vou para a interface giga 0/1, que é a interface que está ligando aqui com esse roteador intermediário. Então, interface giga 0/1, IP add. Qual vai ser o IP aqui? A rede 100.100.0.204. Então vou colocar o 100.100.0.205 com a máscara 252. No shutdown. Exit. Exit. Lembrando que após todas as configurações eu faço o comando para salvar o running config no startup config. Então posso dar o comando copy running config startup config ou simplesmente WR. Então todas as interfaces do roteador da TI já estão devidamente endereçadas. Vou para o próximo roteador, que é o roteador da contabilidade. Mesma coisa, entro no terminal e vamos lá. Password inicial da console aula. Entrando no modo privilegiado, a password Cisco. Ok, preciso entrar no modo de configuração global. Pronto, e agora vamos entrar nas interfaces. Primeira interface, giga 0/1, que é para dentro da própria rede. Int giga 0/1. Entrei na configuração. Qual a rede que ela está? 100.100.0.64. Essa interface giga 0/1 liga dentro da rede da contabilidade, então ela vai ser o gateway desta rede. Vai ter que receber o último endereço disponível válido dessa faixa, que será o 126, com a máscara 192. Feito isso, no shutdown. Ok, interface já ativa. Vamos para giga 0/0 agora, que está na rede 100.100.0.200.
vou botar para receber o primeiro IP dessa rede. Eu posso diretamente da configuração de uma interface ir para outra. Anteriormente eu dei o exit, saí da configuração e entrava em outra. Eu já posso diretamente da configuração da giga 0/0 aqui ir para da configuração da giga 0/1, que é que eu estou, sair diretamente para a configuração da giga 0/0. Só dar o comando giga 0/0. Interface, né? Giga 0/0. Já entro direto na configuração dela. IP ADD 100.100.0.200, então 201 numa ponta, 202 na outra, vou usar o 201 nessa ponta, 100.100.0.201, com a subrede, com a máscara, 252, no shutdown, ok, não está ativo aqui ainda, porque a outra ponta ainda está desativado, quando eu ativar, as duas vão subir, e falta agora esse serial aqui, que liga no roteador da TI. Então, int serial 0/0/0, que é essa serial que liga o roteador da contabilidade com o roteador da TI. IP ADD 100.100.0. É a rede 196, 197 veio para cá, 198 vai ser essa ponta de cá. 198, 255, 255, 252. E vou dar agora o no shutdown. Não preciso dar o comando clock rate aqui, porque o DCE é a outra ponta e lá já foi dado o comando clock rate. Quando eu der o no shut aqui, no shutdown nessa interface, automaticamente eu já vou ativar esse link. Olha lá, já mudou para verde, já foi configurado para up, protocolos e interface em up, ou seja, elas já estão configuradas. Feito isso, terminei as configurações de endereçamento das interfaces do roteador que está na contabilidade. Exit, lembrando de sempre o que? Salvar o running config para o startup config. Vamos para o próximo, que será o router do setor administrativo. Vou até trazer o notebook para cá. Mesma coisa, terminal. Vamos lá. Password da console aula, password do modo privilegiado Cisco, configuração global. Então, vou configurar primeiro a interface giga 0/1, que é a interface que vai para dentro da rede do setor administrativo, que é o gateway desta rede. Então, ó, interface giga 0/1, IP ADD, comando para adicionar endereçamento IP, 100.100.0. A rede é a 0128. Quem vai ser o gateway dessa rede? Como último endereço da faixa, vai ser o 190, que está aqui. A rede 128, ó. O último é o 190. 190. Opa. 0.190. Máscara 192. Feito isso, no shutdown, subir a interface. Interface agora, giga 0/0, que é a interface que está ligando aqui o roteador do administrativo com o roteador da contabilidade, que está na rede 100.100.0.200. 201 eu coloquei na ponta que está na contabilidade, 202 eu vou colocar na ponta que está no setor administrativo da interface giga 0/0. IP ADD 100.100.0.202 com máscara 252. No shutdown, subir a interface. Observem que já está ativa. As duas interfaces subiram em endereçamento, interface física e protocolo. Está faltando quem? A serial, que é a serial 0/0/1, que liga o setor administrativo com a TI, fazendo parte da rede 100.100.0.192. Eu já sei que 193 eu coloquei na ponta de cá, que está no setor de TI, então essa ponta de cá vai ser a 194. Então, novamente, interface serial 0/0/1, IP ADD 100.100.0.192.
194, máscara 252, no shutdown. Subi a interface, ativou o link, interface ativa, protocolo ativo, beleza. Todas as interfaces do roteador do administrativo já estão configurados agora. Feito isso, lembrando sempre salvar running config para o startup config. Prontinho. Falta quem agora? O roteador intermediário. Acessando pela console, a senha da console, senha do modo privilegiado, configuração global. Vamos entrar na interface giga 0/1, que é a interface que está ligando esse roteador intermediário ao roteador da TI, adicionando o IP da devida rede na qual ele está conectado. A rede 204, eu coloquei 205 na ponta que está da TI, 206 vai ser essa interface. Máscara no shutdown, ativou a interface, ativou o protocolo. Falta quem agora? Falta a interface giga 0/0 que liga para a internet. Está na rede 100.100.0.208. Então, vamos lá. Interface giga 0/0, IP ADD 100.100.0. A rede é 208. Eu vou colocar 209 nessa ponta, nessa interface, e a outra lá vai virar 210. 209 no shutdown, exit, lembrar de salvar. Ok, só está faltando agora o roteador da internet. Acessando o terminal, diminuir um pouquinho aqui. Password de aula, password Cisco, modo privilegiado, configuração global. Interface giga 0/0 é a interface que está para dentro da rede. 0/0. A IP ADD 100.100.0. Rede 208, 209 eu já usei na ponta de lá. Aqui vai ter que ser 210 com a máscara 252. No shutdown, observe que a interface subiu, ativa, protocolo ativo, ok. E vou configurar a interface que está aqui agora na internet, que ela não estava configurada, que é a giga 0/1, que vai ser 220 aqui. Desculpa, entrando na interface primeiro. A máscara padrão de barra 24 bits, 255.255.255.0. Ok. Exit. Salvando. Bom, com isso fechamos todas as configurações de endereçamento IP em todas as interfaces dos roteadores. Criamos as subredes para cada um dos enlaces. Configuramos todas as interfaces, então todas as interfaces já estão devidamente endereçadas e estão ativas. E o que está faltando agora? Somente definir as rotas e fazer as configurações das rotas dentro do nosso exercício.